Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso 1 até o versículo de número 12. Pedro e João perante o Sinédrio. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 1 ao versículo de número 12. Escrito assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia, pois era tarde. Até o dia seguinte, pois era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Verso 12, todos lendo juntamente comigo, por favor. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Vamos repetir novamente. Agora vai ficar um coro perfeito. 1, 2, 3. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, com esse privilégio de estarmos aqui, mais uma vez, para ser um canal de bênção nas mãos do Teu Santo Espírito, enquanto estamos lendo a Sua Palavra, e estaremos aqui, Pai Celestial, trazendo uma meditação que o Senhor tem colocado em nosso coração, nossa mente, para aqui falar da centralidade de Cristo, porque Cristo, Senhor, é a centralidade da nossa fé cristã, da nossa vida, do nosso ir, do nosso vir, em tudo. Senhor, pedimos que o Senhor venha falar para que cada coração aqui nesta noite, ao sair desta casa, saiam edificados, convertidos, confortados, abençoados, renovados, encorajados a prosseguir a jornada de fé, prosseguir a caminhada cristã até que Cristo volte. Pai, te louvamos e te adoramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, 31 de outubro, agora de 2017, é aniversário de 500 anos, exatamente. Aniversário de 500 anos da chamada Reforma Protestante. A Igreja Cristã de Confissão Luterana no Brasil e as demais igrejas evangélicas estão comemorando, fazendo relatos, renovando, trazendo à tona esta data, porque são 500 anos quando aconteceu esse grande movimento, esse movimento de reforma, numa cidade interiorana de Wittenberg, na Alemanha, e isso tem percorrido, esse movimento da reforma, isso tem chegado aos 4 cantos da terra. Em todos os lugares do mundo,
foram impactados pela reforma. E nós queremos aqui falar um pouco a respeito de um desses pilares, porque a reforma que foi proposta por Lutero, nós já falamos que tem 5 pilares. Vocês lembram quais são eles? Que são 5 princípios teológicos, fundamentais, escriturísticos. Primeiro, ou pode ser o primeiro, pode ser o segundo, não interessa a ordem que vocês vão colocá-lo. Somente a graça. Mas você também pode começar somente a fé, às vezes não tem uma ordem cronológica, mas somente a graça. Depois, tem outro princípio bíblico, somente a fé. Depois, somente as Escrituras. Depois, somente Cristo. Depois, só a Deus glória. Só a glória, somente a Deus glória. Então, são os 5 princípios teológicos fundamentais que foi baseada a reforma. Na verdade, esse ponto de partida crítico de Lutero há de convir que a igreja havia se afastado dos princípios bíblicos. Com o caminhar da igreja, com o caminhar do povo, eles foram se afastando. Foram se afastando dos princípios bíblicos. Foram se afastando dos ensinamentos de Cristo. E por isso, ao estudar a Escritura, um homem dedicado, um homem muito preparado, que era Lutero, ele foi tocado, movido pelo Espírito Santo de Deus. As coisas não acontecem por si só, ele também teve muitas outras coisas que vieram interferir para que Lutero iniciasse esse movimento, iniciasse esse diálogo, para que a igreja fosse reformada ou melhorada. Não era a intenção de Lutero deixar a igreja católica, que foi o berço que lhe acolheu sua família, acolheu também ele próprio, lhe deu a mão, levou ele para a escola, abriu as portas da escola, abriu a porta da universidade, onde ele se formou, depois ele passou a ser professor. Então, o catolicismo, a igreja católica lhe acolheu. E, na verdade, não era bem isso que Lutero queria, romper com a igreja, ser desligado, ou ser excomungado por ela, ou ser considerado como um herege. Não era isso que era o pensamento, o propósito de Lutero, mas Lutero, estudando a Escritura, ele viu que a igreja tinha tomado um rumo diferente. Tinha tomado um rumo fora dos princípios bíblicos. E ele tinha um desejo muito grande que ele pudesse assentar com as lideranças e voltar para a Escritura, voltar para os pilares bíblicos, voltar para os ensinamentos de Cristo, voltar para os princípios bíblicos. Só que isso não foi possível. Isso não foi possível. A Igreja Católica não aceitou assentar na mesa da discussão, do diálogo, não aceitou voltar, porque nem toda pessoa, todo segmento que se desvia, acha que está desviado. Quantas pessoas estão totalmente desviadas, mas eles acreditam que não estão. Há quantos segmentos que estão desviados, mas a pessoa diz que não estão. Às vezes o corrupto, você fala com ele fala que não está corrompendo, fala que não, está dando jeito, que é a oportunidade que ele tem na vida. A oportunidade que ele tem, então não tem nada errado. Aquele que, às vezes, o criminoso fala assim, não, fiz isso por minha legítima defesa, não, fiz isso, estou matando porque eu preciso de viver, eu preciso do meu pão de cada dia, está numa pessoa que eu mato, está tudo certo. Então, quantas pessoas que assumem comportamento totalmente antimoral, antiético, antissocial, anticristão, e muitas vezes acham que estão certos. E de repente precisa de uma boa reflexão e precisamos de voltar para os pilares, precisamos de voltar para as origens. Quando se fala da fé cristã, quando se fala dos ensinamentos de Jesus, quando fala da igreja, a igreja não pode viver por si só, não pode ser apenas um ajuntamento de gente e falar assim, aqui somos a igreja. Não, a igreja precisa estar fundamentada nas Escrituras. Por isso é que Lutero começou a defender, dizendo, não, a palavra de autoridade para a igreja é as Escrituras.
Nada pode ser fora dela. Ela que é o embasamento. Ela que é a verdade. Em sentido de fé cristã, de vida espiritual, quem fala pela igreja, não é a igreja, quem fala pela igreja é a Escritura. É a Escritura que fala. Não podemos assentar aqui um colegiado de pessoas e ditar o rumo da igreja. Que já está dito. O rumo da igreja já está decidido. Já está definido. É a Escritura. E nem nós podemos ficar inventando história ou inovando as aplicações bíblicas que são frutos da mente corrompida do homem caído. Não, a Bíblia não se corrompe. Corrompe os homens. A Bíblia continua cristalina. A Bíblia continua verdadeira, mas os homens se corrompem, porque muitas vezes o homem é influenciado pelo meio. E quando o homem é capaz de ser influenciado pelo meio, ele passa a ser produto do meio. E quando ele é um produto, por isso que a igreja não é um produto do meio, a igreja é o resultado de um povo salvo, de um povo esclarecido, de um povo orientado, não por si só, mas pelas Escrituras, pela Escritura, pela palavra de Deus. Então, esses 5 pilares ensinados por Lutero ainda hoje são atuais, pois merecem ser preservada a memória desses pilares. São sobre esses pilares que fundamentamos a nossa fé, e é baseado nesses pilares que também nós agimos no mundo em que nós estamos vivendo. Quais são esses pilares? Somente a fé. Somente a graça, somente a Escritura, somente Jesus, somente a Deus, glória. Mas eu quero aproveitar aqui para a gente falar apenas sobre um desses pilares, que é somente Cristo. Porque se a gente for falar de todos eles, isso aqui leva muito tempo. Até mesmo para falar desse pilar que é o pilar somente Cristo, a gente já tem tempo suficiente para falar sobre isso. Mas olha, irmãos, eu estava, quando nós fizemos essa viagem, já expliquei para os irmãos um pouco, eu tinha um desejo de ir na cidade de Wittenberg, porque nós falamos muito sobre a reforma, falamos muito sobre esses pilares. Então, já que a gente está caminhando para esse rumo, onde está lá o berço da reforma, então fiquei assim com o desejo de passar por lá. Porque andando por onde nós passamos, eu disse assim, olha, foi muito bom essa viagem, mas meu espírito eu voltei com o meu espírito angustiado, espiritualmente. Agora, para ver as coisas, ver as belezas, ver as obras, arquitetura, ver tudo isso, então foi muito bom. Mas eu estava com a Elilde andando naqueles museus. A Europa tem museu para todo lado. É um país, um continente antigo. Então tem muito museu. Muita coisa velha para você ver, né? Apesar de que eu gosto de coisa nova. Quem está em Cristo, nova criatura é. Mas lá tem muita coisa velha. Muita coisa velha. Coisa velha para você ver. E é lógico que a gente já sabe disso, nós não somos tão de hoje, né? Não somos tão de hoje. Mas eu estava observando mais uma vez, visitando aquela inumerável imagem, escultura e tanta coisa, né? Tanta coisa naqueles museus, peças antigas, carros antigos, medalha. Mas eu deparei e pude fazer uma reflexão com um movimento que surgiu na Europa, especialmente na Europa, o movimento do iluminismo, o movimento do renascentismo, esse movimento que dominou o mundo, esse movimento que começou a surgir para quebrar os paradigmas das famílias tradicionais. Quando o povo era bem vestido, bem organizado, eles começaram a romper aqueles artistas, cantores, escultores,
Eles começaram a romper com esses paradigmas da sociedade, colocando as imagens nuas nas praças, homens com suas genitálias, homens e mulheres com suas genitálias, com seus órgãos, publicamente, dizendo: isso aqui é cultura, isso é cultura. Isso começou a quebrar os paradigmas das famílias. As mulheres totalmente despidas. Está cheio de imagens nas praças, nos museus. E isso vendo isso hoje, vendo isso amanhã, vendo isso depois, vendo a vida inteira, os estudantes vendo, a geração nova vendo, todo mundo vendo, isso vai até massificar a mente do povo. Isso vai até destruir a estrutura moral, espiritual da sociedade. Isso não começou de agora, isso vem de longe, vem esse espírito de corrupção moral, de corrupção espiritual. E você vê as imagens dos santos nas catedrais. Tem mais imagens do que pessoas. Isso vem corrompendo espiritualmente o povo, e o povo vai perdendo os princípios bíblicos, os princípios espirituais, e vão se afastando de Deus, vão se afastando da realidade, porque a cultura, ou qualquer inteligência humana, não está acima da verdade da Escritura, não está acima das normas, das regras bíblicas estabelecidas por Deus, porque Deus não é um Deus que envelhece, que precisa de renovar a sua mente, que precisa de renovar o seu padrão de vida, o padrão de ordem moral. Deus é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Os homens que vão envelhecendo, a sociedade vai envelhecendo, e a sociedade vai criando a sua cultura, vai implantando, vai levantando gente famosas, mas não são gentes importantes, como a gente ouviu lá ontem, né? Como disse ontem o bispo Abner Ferreira, disse assim: olha, há muitas pessoas famosas e há muitas pessoas importantes. Só que há muitas pessoas famosas que não são importantes. São pessoas famosas, mas que não têm importância nenhuma. Mas há muitas pessoas importantes. Então estamos no mundo de pessoas famosas, que é capaz de mexer com a sociedade, é capaz de quebrar os paradigmas, mas eles não são importantes. Eles são pessoas sem importância. São apenas famosas. E que muitas vezes até fizeram muito mal à sociedade. Então, vendo tudo isso, eu vim fazendo uma reflexão e pensando: a família vem, se a família ainda está em pé como está, sabe que é um milagre? Ainda a da família está como está hoje, com esse frangalho que estamos vendo, com essa devassa na família que a gente está contemplando. Mas você sabe que é um milagre a família ainda ter roupa para vestir? É um milagre, porque isso vem de longe, destruindo os valores, vem de longe, acabando com as famílias. Isso vem de longe, isso não é de agora, vem lá desses movimentos chamado iluminismo, que agora a luz chegou. Isso não é luz, isso é trevas. Agora chegou o renascentismo no mundo, está renascendo uma nova ordem no mundo. Isso não está renascendo, está morrendo princípios, morrendo verdades, morrendo coisas importantes que a sociedade deveria ter mantido e perderam na caminhada. Mas nós queremos falar sobre um pilar desse, somente Cristo. Lutero resgata o ensino bíblico da centralidade de Cristo como o único fundamento da nossa fé e da nossa salvação. Somente Cristo salva. Pode dizer comigo? Somente Cristo salva. Somente Cristo perdoa. Somente Cristo perdoa. Somente Cristo nos conduz à comunhão com Deus. Somente Cristo nos conduz à comunhão com Deus. O ser humano não tem forças nem recursos para salvar a si mesmo. O homem é, por natureza, corrupto.
e está perdido. Nenhum homem é capaz de salvar por si só, mas somente através da fé em Cristo é que nós encontramos Jesus, que é o nosso perfeito Salvador, Senhor das nossas vidas, aquele que perdoa os nossos pecados. Jesus Cristo, por causa da sua obra realizada na cruz, é o único que pode resgatar o ser humano do mal e do pecado em qual se encontra. Só. Lutero coloca no centro da fé somente Cristo. Somente Cristo. Nenhum dos nossos méritos, já me referi. Os nossos méritos. Ou qualquer ato humano é capaz de garantir a sua salvação. Ou mesmo passando a nossa salvação pelas imagens, pelos santos, pelas promessas, pelas indulgências. A salvação está centralizada em Cristo. Em Cristo. Quanto a isso, porque ninguém precisa de aumentar, nem diminuir, precisa de inventar, precisa de inovar, nada da Bíblia Sagrada. A Bíblia já foi ditada por Deus para cuidar do povo do seu tempo, para cuidar ainda da manhã, depois da manhã, sem desatualizar. Vai continuar valendo a carta do milênio, porque o milênio será regido também pelas Escrituras. Sabe quando que vai deixar de existir as Escrituras? É quando os céus e a terra se tornaram a mesma grei. Aí, Deus, que é a palavra, continua no trono, governando todas as coisas, porque Ele é a palavra. Ele é a palavra. E a palavra de Deus está aqui, na nossa mão. É uma facilitação de Deus, colocando isso à nossa inteira condição. Então, o reformador nada inventou, apenas chamou a atenção da igreja, do povo do seu tempo, para a Sagrada Escritura. Mas o que nós queremos aqui é observar a respeito da centralidade de Cristo como fundamento da nossa fé. Aí nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação. Porque no desvio da igreja, Jesus Cristo não era mais o centro espiritual da igreja. E hoje há muitos segmentos também que não são. A gente pode olhar em alguns veículos, alguns adesivos, dizendo assim: tudo por Jesus, nada sem Maria. É como se eu dissesse assim: tudo pelo vice-prefeito e nada sem o prefeito. Ora, existem muitas incoerências. Porque a gente sabe que em nenhum outro nome há salvação. Não tem outro meio, não tem outro nome, nunca teve, não terá outro nome pelo qual importa que o homem seja salvo. É só Jesus. Só Jesus. E aproveitando, eu quero citar alguns textos bíblicos a respeito da centralidade de Cristo como pilar da reforma. No capítulo 4, verso 11, diz: este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, o qual foi posto como pedra angular. Porque quem rejeitou a Cristo não é só o povo judeu. João diz que o povo judeu rejeitou a Cristo e entrou o povo gentio. Mas depois o povo gentio também rejeitou a Cristo. É natural você encontrar pessoas que aceitaram a Cristo, que são gentios, caminharam um bom caminho e de repente descreram de tudo, dizendo assim: não vale a pena. Não vou mexer com esse negócio mais de fé, eu não acredito mais mesmo. Olha, muda a cabeça completamente. Rejeita completamente, dizendo: eu acho que isso nem não é verdade. Eu não vou mais prosseguir.
Não precisa nem falar para mim mais de Jesus, eu não creio em mais nada. Então, não é só o povo judeu que rejeitou a Cristo. A sociedade, se você fizer uma pesquisa, está cheio de homens e mulheres que rejeitaram a fé, que rejeitaram a graça, que rejeitaram os ensinamentos bíblicos. Mas não há salvação em nenhum outro nome. Mesmo que os homens o neguem, mesmo que os homens o rejeitem, nem por isso Jesus vai deixar de ser a pedra, a rocha angular que sustenta o edifício. Pode o judeu rejeitar, pode você rejeitar, pode você negar, nem por isso ele vai deixar de ser a pedra angular. A Bíblia diz que se a gente aceitar e for fiel hoje, e amanhã ser infiel, não vai mudar Deus. Deus vai continuar sendo fiel, independente de eu deixar de ser fiel. Ele vai continuar fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Então Jesus foi rejeitado pelos judeus, rejeitado pelos gentios, rejeitado pela igreja. E por isso, em cada tempo Deus tem um instrumento, tem um homem, tem uma mulher, para mover as águas lá do tanque de Betesda, para fazer milagres. E Deus usou Lutero para chamar a igreja para trás. Gente, nós desviamos demais, pegamos outro rumo. Vem cá, é a Escritura, é a Bíblia Sagrada. Não, sai da frente, sou herege. Porque dificilmente a pessoa que desvia, ele acha que está desviado. Tem pessoas que estão no adultério, achando que adultério não é pecado. Tem pessoas que estão levando a vida na promiscuidade, achando que promiscuidade é alimento da carne, que isso não é pecado. E vai levando uma vida na normalidade. Ora, nós temos que entender as coisas. Porque Deus continua sendo o Senhor Todo-Poderoso. Mas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, quem pode abrir a Bíblia? Atos, capítulo de número 10, versículo 42 e 43. Está escrito assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Verso 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele apareceu aos discípulos. E aparecendo aos discípulos, ele mandou que os discípulos pregassem e testificassem ao povo que ele é Salvador do homem. E amanhã será juiz dos vivos e dos mortos. Juiz dos vivos, daqueles que estão em Cristo, e dos mortos, daqueles que morreram sem Cristo. Meus irmãos, Jesus disse assim, que Deus é Deus dos vivos. Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos fiéis, Deus da igreja. A morte física para Deus não é o cessar da vida do homem, é o cessar do relacionamento do mundo físico. Mas em Cristo, nós não morremos, porque continuamos vivos, mesmo lá na sepultura. Deus é Deus de Abraão, Deus dos vivos. Mas sem Cristo, o homem está morto, mesmo estando com a vida física. Está morto. A Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos, mortos nos seus pecados. Ora,
agora, para os vivos. Jesus continua sendo o juiz dos vivos. Aquele juiz que naquele grande dia vai chamar os vivos, a sua igreja, o seu povo, para dar o galardão que cada um merece. O galardão que cada um merece. Pelo seu envolvimento na obra, pelas motivações do homem na obra, pelo estilo de obra que ele fez para o reino. Deus pesa em balanças nossas atitudes. Deus pesa em balanças de precisão divina as nossas intenções, o que fazemos, em tudo que nós fazemos, para o reino, para que Cristo seja glorificado nos nossos atos, para que Cristo seja glorificado nas nossas intenções, para que Cristo seja glorificado no nosso trabalho. Tudo aquilo que fizermos para Deus, para cumprimento do dever, pela vocação de sermos súditos do reino, o juiz dos vivos, que é Cristo, naquele grande dia, estará dando o galardão a cada um a que merece. Mas ele também será juiz dos mortos, daqueles que morreram sem Cristo. Aqueles que morreram sem Cristo, ele é juiz para a condenação. Meus irmãos, é em Cristo. Tanto receberão galardão os salvos, os vivos, como serão condenados os perdidos, os mortos. Ele foi constituído por Deus. Não é um parlamento britânico, parlamento norte-americano, parlamento mundial, que elegeu Jesus Cristo como juiz dos vivos e dos mortos, não. Quem elegeu ele como juiz dos vivos e dos mortos é o parlamento celestial. É o Todo-Poderoso. Para os vivos, como Abraão, Isaac, Paulo, a noiva do Cordeiro, o juiz dos galardões. Espera receber alguma coisa na eternidade? Nem sei, pastor. Chega lá, o que deu, deu. É assim que você está pensando que você vai para a eternidade? Você não irá. Deus não trabalha com pessoas levianas. Você tem que ter certeza do que você está fazendo aqui. É como um funcionário que trabalha e diz assim: estou chegando no final do mês, o patrão não vai me reclamar em nada, porque eu estou dando sangue aqui. Estou cumprindo o meu horário, estou dando lucro, estou fazendo aquilo que o patrão vai chegar e dizer assim: você vai continuar empregado. Você continua empregado. Você merece. Mas se começar dizendo: estou ganhando ruim demais, estou ganhando pouco demais, não tem nem motivação para trabalhar, e começa a ficar com o corpo mole, e não vem, e não sua a camisa, e nem a blusa, e não vai, é na primeira oportunidade, mas quem é fiel no pouco, no muito será colocado. Quem é fiel no pouco, no muito será colocado. Deus não trabalha com quem está... Não sei o que vai acontecer comigo na eternidade. Não, quando chegar lá, Deus resolve. Não espera por isso, porque você pode se decepcionar. Esteja consciente que dizendo: vou chegar lá e vou dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu sei que quando chegar lá, quando chegar aquele dia que o justo juiz estiver analisando pontualmente o trabalho de cada um, ele vai olhar a lista das minhas atividades e ele há de me dar a coroa da justiça. Conquistei a coroa da justiça. Conquistei a coroa da justiça. Conquistei a coroa da justiça. O que você quer conquistar na eternidade? Ou você é um crente raso? Um crente sem objetivo?
Um crente sem expectativa, tocado pelo vento, pelos hábitos. Você está entusiasmado de servir a Deus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Grudar em Deus, pegar em Deus dizendo: não te deixe enquanto não me abençoares. Aleluia. Mateus 1, 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus tem uma origem hebraica que significa Salvador. Ele salvará. Coloca o nome nele de Jesus. Ele é o Salvador. Ele é o Javé, é salvação. O Jeová é salvação. Meus irmãos, em Cristo está ou foi contido todo o projeto da salvação da humanidade. Em Cristo está contido. Todos os atenuantes da salvação está contido em Cristo. Ele é o Salvador unicamente, porque só Ele pode perdoar pecados. Só Ele. Só Ele. E mesmo para Ele perdoar pecados, Ele consulta, não é só a boca, não é só o que os lábios falam. Ele consulta o coração, porque isso que a boca fala, mas com o coração precisa de crer. Senhor, me perdoa. Deus olha o coração, se o coração creu, de fato, de que precisa de ter mudança, precisa ter abandono. Porque se Deus só vê daqui para fora, Deus está cheio de pessoas. Deus me perdoa, mas a graça é muito superior ao pecado. A graça é muito mais forte do que a transgressão. Então, os pecados não fazem muito mal se a graça de Deus superabundou o pecado. Então, não faz tanto mal. O Senhor vai me perdoando por aí. Mas vou me encharcado no pecado. Você vai para o inferno. Porque a graça não pode anular a justiça divina. O nome de Jesus significa Salvador. Está em Cristo, contido todo o projeto da salvação da humanidade. Ele é o Salvador unicamente, porque só Ele pode perdoar pecados. Quando colocaram aquele paralítico diante de Cristo, depois que abriram o telhado, Jesus olhou para aquele paralítico e disse assim: perdoados são os teus pecados. E não tem nada mais grave do que o pecado. Tem nada mais grave do que o pecado. Ou tem? Nada é mais grave do que o pecado. Quando você está à beira de uma urna com seu amigo, seu parente, ou pessoa da sua família, você pode saber o resultado do pecado. O pecado não perdoa pai, não perdoa mãe, não perdoa amigo, não perdoa ninguém. O pecado é terrível. Nada é mais grave do que o pecado. Nada é mais grave. O pecado é a coisa mais grave que a raça humana enfrenta. Mas tem uma coisa: Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Jesus estava preocupado não é com a paralisia daquele paralítico. Jesus estava preocupado não é com a doença dele, que estava visivelmente caracterizado pelo atrofiamento dos seus membros físicos. Que não incomodou a Cristo, incomodava os amigos, incomodava a família, mas a Cristo não. Porque o homem pode estar totalmente paralítico fisicamente e estar com a sua alma salva, liberta.
perdoados são os teus pecados. E eles disseram entre si: quem é este que pode perdoar pecados? Só tem um que pode perdoar pecados, que é Deus. Mas como os homens estavam desviados e corrompidos, não entendiam que Cristo era mesmo o Senhor e que Cristo é Deus. Então assim, qual é mais fácil então dizer para o paralítico: perdoados são os seus pecados, ou dizer: levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, dizendo: eu sou Deus. Paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai. Jesus Cristo, Ele é o perdoador de pecados e é misericordioso, porque curar as nossas enfermidades é um ato de misericórdia, de bondade. Porque não é isso? A morte de Jesus também resulta nesse bálsamo da nossa caminhada. Mas Ele morreu na cruz do Calvário, não é só para curar a nossa vida do câncer, da paralisia, da cegueira, da qualquer outra doença. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar o pecado da humanidade. Porque o cego, salvo na eternidade, não vai ter problema com a cegueira. O crente que morreu canceroso, atrofiado, corioso no fundo da cama, e até fedendo, precisando de sepultar imediato. Mas quando a trombeta tocar, se ele for salvo, vai levantar com o corpo ressuscitar, transformado. Este é o milagre do perdão dos pecados. Resolve o nosso problema. Resolve o nosso problema. Porque o nosso problema não é doença. Nosso problema não é dinheiro. Nosso problema não é moradia. O nosso problema é salvação da alma. Esse que é o nosso problema. E só tem em Cristo. E só tem em Jesus. Só tem em Jesus. Moradia se arruma com o serviço público. Moradia se arruma com o pai. Moradia se arruma com a mãe. Moradia se arruma com o emprego. E dá um jeito. Aluga. Faz qualquer outra coisa e mora. Mas salvação, só Jesus. Só Jesus. Salvação é só Cristo. Você pode morar aqui, desejar morar numa casa melhor e não ter condição. Mas a eternidade tem casas lindas e maravilhosas. Jesus falou assim: eu vou preparar um lugar. Lá tem casa que vai te surpreender. Você vai dizer assim: nem mereço. Mas Deus, por sua bondade e misericórdia, te perdoou, e o perdão dos nossos pecados vai nos colocar numa posição de surpresa na eternidade. Marcos 16, 15 e 16. Está escrito: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem deu essa ordem? Cristo. Por que ele deu essa ordem? Porque Ele é o projeto da salvação. Ele é o agente principal da salvação. A salvação está nele, está contido nele. Ele é o Salvador, Ele é o Cordeiro Pascual. Se Ele não tivesse morrido, o mundo tinha perecido. Mas como Ele está vivo, a família ainda está de pé. A igreja ainda está caminhando. Mas quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Quem aceitar na sua integralidade o plano da salvação, está salvo. Porque o plano da salvação, gente, tem que entender o plano da salvação. Não é um risco na água, não, como dizia minha mãe. Não é um risco na água. Tem a gente pensando que a salvação é um risco na água. Não é um risco na água. O plano da salvação está arquitetado, está projetado.
Uma série de observações. Dentro do conteúdo. Tem que pensar, não, uma vez salvo, salvo para sempre, não, já estou salvo. Mas não entendi nada do projeto da salvação. A graça, o mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que exige. Escutem aqui. O mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que exige. A graça é Deus fazer o que nós não podemos fazer. Diz assim comigo. A graça é Deus fazer o que não podemos fazer. Isso é graça. Isso é graça. A graça é Deus fazer o que nós não podemos fazer. Responsabilidade é aquilo que eu devo fazer. Devo ser responsável. Responsável com meus compromissos. Ser leal com a graça divina. Ora, se Deus é fiel, se Deus é misericordioso, estabelece a sua graça e faz aquilo que eu não posso, do meu lado, eu tenho que ser responsável e cumprir com meus compromissos e ser leal à graça divina. O grande erro dos homens é criar as diretrizes do direito humano, graça, e não criar diretrizes dos deveres humanos, responsabilidade. Deus não é leviano como os homens, que dá para os homens só o estado da graça. Deus dá, mas Deus exige do homem. Ah, Deus é fiel. E você? Ah, eu sou infiel. Deus continua fiel. Não pode negar a si mesmo. Escutem. O grande erro dos homens é criar as diretrizes do direito humano, que é a graça. É uma graça. Por exemplo, criar o estado da graça. O criminoso mata e a graça vem para a família do criminoso, porque ele está no presídio e a graça vem, o pagamento para cuidar da família do criminoso. Mas não tem os direitos, mas não tem as diretrizes dos deveres humanos. O criminoso matou, ele tem que financiar a família da vítima. Como é que a família da vítima fica aí sem ser amparada? Se morreu alguém daquela família. Agora dá a graça para o criminoso e não dá a graça para a família que é a vítima daquele que matou o membro da família? Quer dizer, só cria o estado da graça e não cria o estado da responsabilidade, dizendo, se tu matar, moço, tu vai ter que cuidar da família, da vítima. Aí o cara fica motivado a matar, porque sabe que quando ele mata alguém, ele recebe o estado de graça para a família, e a família fica amparada, enquanto ele mata alguém. E tem muitas pessoas achando que a salvação é estado só de graça. Aceitei a Jesus como Salvador, não tem responsabilidade para ser cumprida. O Deus que dá é o Deus que exige. Eu estou atado, graça de Deus com a minha responsabilidade. Diz assim, eu estou atado, graça de Deus com a minha responsabilidade. Seu lado não pode falhar, minha irmã. Seu lado não pode falhar, meu irmão. Seu lado não pode falhar, do seu lado não pode falhar, pastor. Você não pode falhar do seu lado. Você tem responsabilidade com o projeto da salvação, naquilo que te cabe. Perdoar pecado, o homem não pode. Então Deus faz. O corpo do homem lá do pó da terra, depois de estar 2000 anos apodrecendo no pó da terra, o homem não pode fazer. Mas Deus pode. Deus pode. E outras coisas que Deus pode. Mas ser sincero, ser fiel, dedicado, consagrado, pregador, testemunho, anunciador das boas novas. Ele está dizendo, ide pregar o evangelho. Prega falando, prega investindo, prega no testemunho. Prega o evangelho de alguma forma que convença o pecador.
Você é crente. Você é filho de Deus. Mas se você não pregar, falando, investindo, aplicando no reino de Deus, não pregar com o seu testemunho, e está dizendo, estou salvo, porque a graça de Deus me alcançou. Só que você é um irresponsável. Você não cumpre com os seus deveres. E se você não cumprir com os seus deveres, não espere que essa graça vai te dar tudo aquilo que você espera. Porque a graça de Deus concilia com a nossa responsabilidade. Tem muita gente achando que o estado de graça é um estado que não tem intervenção da responsabilidade. Que Deus vai salvar o homem independentemente do homem ser responsável. Que Deus vai salvar o homem independentemente do homem fazer alguma coisa por isso. Ora, não vai. Quem é que faz? Nem Deus. Vocês acham que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é só para dar para a gente o estado da moleza? Dizendo, não precisa não. A graça de Deus é suficiente. Se você falou, se você é crente fiel, se você não for, mas a graça de Deus, ao que você morrer, Deus resolve, Deus é gracioso. Deus é gracioso com a sua responsabilidade. João 3,33. Bendito é o seu nome, Jesus. João 3,33. Está centralizado em Cristo. Cristo é o centro da nossa fé cristã, da nossa vocação. Cristo é o centro das nossas atividades, da nossa responsabilidade. Cristo é o centro. João 3,33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos e entender o que a Bíblia está dizendo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha, aquele que crê, esse crer é o crer do compromisso, é o crer da responsabilidade. Não, já criei. A crença sem responsabilidade? Eu criei, atei. Eu criei, assumi. Eu criei, me enquadrei. Eu criei, submeti. Eu criei, aceitei as condições. Eu criei. Aquele que crê, aquele que submete, aquele que enquadra, aquele que se ajusta, aquele que entra, aquele que se ata, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê é aquele que não submete, é aquele que não afina com os propósitos, aquele que não se ajusta com os princípios. Versão do livro diz: aquele que, apesar da graça, se mantém rebelde. Aquele que, apesar da graça, Se mantém rebelde. não vai ser salvo, não vai ter a vida, não vai ter o Filho. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos, pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu veja. Abre os meus olhos para que eu veja. Abre a minha mente para que eu entenda qual é a sua perfeita vontade. Você não vai decidir sua vida diante do espelho. Não, mas eu quero é assim. Olha eu aqui no espelho, eu quero é assim. Quero ser. Não, olha no espelho espiritual dizendo: Senhor, como é que o Senhor quer que eu seja? Porque o espelho pode te enganar. O espelho pode te enganar, pode te iludir. Mas a graça, a responsabilidade não vai te iludir, não vai te enganar. Porque você vai entender a graça com a sua responsabilidade. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. João 14, 6. Cristo é o centro. Está em Cristo a centralidade da nossa fé, da nossa crença.
das nossas aspirações espirituais. João capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1, 2, 3, vamos falar juntos? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o centro da salvação. Ele é o canal, Ele é o caminho. Jesus dizendo assim: eu sou o caminho. Não sou um caminho. As multidões disseram assim: olha, no mundo tem vários caminhos e todos eles vão chegar a Deus. Sim, ninguém vai fugir de Deus mesmo. Todos os caminhos que os homens andarem, o caminho do crime vai chegar em Deus, o caminho da corrupção vai chegar em Deus, o caminho do adultério vai chegar em Deus, o caminho do pecado vai chegar em Deus, porque todos terão que ir lá. Mas para entrar na eternidade, para entrar nos céus, para receber aquela palavra: vinde bendito meu Pai, possui por herança aquilo que nos está preparado desde a fundação do mundo. Para entrar lá, só o caminho chamado Jesus Cristo. Só esse caminho. Só esse caminho. Tem outro. Tudo por Jesus, nada sem Jesus. Vamos falar comigo? Tudo por Jesus. Nada sem Jesus. Essa é a verdade bíblica. Tudo por Jesus, nada sem Jesus. Porque Ele é o centro, Ele é a centralidade da fé cristã. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Está escrito, vou ler o 10 também. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica sobre ele. Responsabilidade. Veja, cada um, como você edifica sobre ele. O fundamento. Olha, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Mas veja, cada um de nós, veja como você está construindo em cima desse fundamento. Responsabilidade. Você não pode fazer uma casa torta. Você não pode fazer uma construção sem ter fundamento, sem dar segurança nessa edificação. Como é que está a sua casa? Como é que está a minha? Aguenta a tempestade? O fundamento é bom. E as paredes que você está construindo na sua vida espiritual? Aguenta a tempestade? Aguenta as intempéries? Aguenta as enxurradas? Aguenta os vendavais? Mas o homem prudente edifica a sua casa em cima desse fundamento, de tal forma que pode vir as tempestades, pode vir os vendavais, pode vir as intempéries, e pode bater as enxurradas contra ela, e vão passar, e ela está em pé, porque foi edificada com sabedoria. Foi edificada com sabedoria. Que nós sejamos sábios, prudentes, para edificar a nossa casa nesse fundamento que é Cristo. Primeira Timóteo capítulo 2, versículo 6. 1 Timóteo capítulo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho a seu tempo. Vamos falar juntamente comigo o verso 5? 1, 2, 3. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, aquele que pode perdoar pecados, aquele que pode preparar as nossas vidas e nos dar certeza da eternidade, com segurança. Porque a coisa mais triste do mundo é você andar nas incertezas. Você caminhar nas incertezas, dizendo, eu não sei o que vai ser daqui a pouco. Não sei como é que vai ser o dia da manhã. Eu não sei. Mundo das incertezas. Mas coisa boa você dizer assim, em nome de Jesus, amanhã vai ser assim, depois da manhã vai ser assim, em nome de Jesus, estou planejado, estou arrumado, e não vai dar errado, Deus está comigo. Você tem certeza das coisas em Cristo. Não andar nas incertezas. Há um só mediador. Gente, isso aqui está muito claro, né? Martinho Lutero, quando começou a ler esses textos bíblicos, ele ficou fascinado. Gente, nós precisamos de acertar a nossa igreja. Mas eles não quiseram. Mas fez muito bem para muita gente que tem abraçado esses estudos bíblicos, esses ensinamentos bíblicos. Quero fazer a última leitura. Nós já estamos caminhando para o fim. 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12. 1 João. Glória a Deus. Capítulo 5, verso 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Vamos repetir? Eu vou fazer a leitura do verso 11. Mas quando eu perguntar, e esta vida está em, vocês vão falar, em seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pergunto, quando que eu tenho filho? Quando que eu tenho o Filho? Quando que eu tenho o meu pai? Quando que eu tenho o meu direito garantido? Porque diz que quem tem o Filho tem a vida. Como é que faz? Quando que o filho pode dizer assim, como é que eu tenho o meu pai? Como é que eu tenho o meu pai? É quando o filho é responsável com os seus deveres. É responsável com a sua condição de filho. Aí, ele tem o pai. Ah, mas quando o filho não é aquele filho de responsabilidade, cumprimento de deveres, continua tendo pai? Sim, a gente não pode negar a paternidade. Mas é esse tipo de filho que o pai quer? Esse tipo de filho que o pai quer? Um filho, na linguagem popular, não peça torta? Ou um filho peça reta? Que jeito que o pai quer o filho? É um filho amável, carinhoso, responsável.
habilidoso, obediente, que está com o pai, conquista o coração do pai. Esse filho diz assim: eu tenho meu pai. Eu tenho meu pai. E o pai vai dizer assim: ele me conquistou. Esse menino, essa menina me conquistou. É um menino bom, é uma menina maravilhosa. Ele me pediu, como é que eu vou negar? Como é que eu vou negar para meus filhos? Como é que eu vou negar? Quem conquista o coração de Deus, quem conquista o coração de Deus, tem também Deus na sua vida. Quem conquista o coração de Deus, tem Deus. Quem conquista Jesus, tem Jesus. Quem conquista Jesus, tem Jesus. Quem conquista o Pai, tem o Pai. Conquista Jesus, conquista o Pai que você tem. Porque olha, quem tem o Filho, quem conquista o Filho tem a vida. Quem conquista, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Mas quando que eu tenho o meu direito garantido? Quando cumprir com as responsabilidades, quando cumprir com os meus deveres. Terminei buscando direito que não existe. Terminei buscando direito que é uma mentira. Chamou um advogado e disse assim: meu direito é esse e esse. É a pura mentira. Não é verdade. Não é direito. Porque direito garantido não será negado a ninguém. Ninguém vai subornar o direito. Mas hoje está cheio de pessoas querendo o direito garantido, sem cumprimento de responsabilidades, sem cumprimento de deveres. Quer ter vida eterna? Cumpre com seus deveres. Cumpre com a sua responsabilidade. Vamos repetir comigo? Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem, o Filho de Deus não tem a vida. Olha, nós tiramos aqui uma coletânea de textos bíblicos, mas tem tantos outros. Qualquer cristão que se sentir no desejo de servir a Deus tem que entender que Cristo é o caminho. Cristo é o caminho. Ele não é uma alternativa. Cristo é o caminho. Para o céu não tem alternativa. Não tem terceira via. Não tem segunda via. Não tem terceira via. Não tem quarta via. Para a eternidade só tem uma via. Jesus Cristo. Ele é o caminho. Quem se sentir no dever, no direito, ou na vontade de servir a Deus e de caminhar para a eternidade, o caminho é Cristo. E aqui está a palavra de Deus, só a Escritura que ensina isso. Isso não está nos melhores livros de qualquer tratado, por mais bem elaborado entre os homens, de leis, de códigos, ou de qualquer outra boa convivência. Nada supera as Escrituras. Nenhum livro está acima das Escrituras. Porque aqui está a centralidade de Cristo. Deus abençoe a todos, no bendito e precioso nome de Jesus Cristo. Amém.